Olá, participantes e todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao Panorama Funpresp. Eu sou a Rafaela Rodrigues. Hoje eu estou com meu colega Daniel Damasco e vamos falar a respeito de como foram os investimentos, os resultados da nossa carteira durante o mês de setembro. Olá, participante. É um prazer estar com vocês novamente. No mês passado, em setembro, a nossa carteira teve rentabilidade negativa de menos 0,30%. Esse valor ficou abaixo do nosso índice de referência, que acumulou 0,77%. No entanto, nos 12 meses, é bom a gente lembrar que nossa rentabilidade ultrapassa o índice de referência, como vocês podem ver aqui. A nossa rentabilidade alcançou 9,26%, enquanto o índice de referência alcançou 8,60%. E é importante nós destacarmos o que impactou a carteira durante esse período. Grande parte das alocações, elas estão em títulos públicos. Então, durante esse mês, houve uma redução no preço desses títulos por conta da expectativa do aumento da taxa de juros, e o principal índice que mede, que é o IMAB, ele fechou em menos 0,67. Adicionalmente, nós também tivemos aí uma performance aquém do esperado em relação aos títulos de renda variável, com destaque ao índice Bovespa, que fechou o mês em menos 0,8%. É importante a gente destacar, no entanto, participantes, que o nosso horizonte temporal é o longo prazo. E no longo prazo, a rentabilidade da carteira da Fundação, desde a sua criação em 2013, supera os principais indicadores de mercado, como a rentabilidade acumulada de 211,24%, que supera o CDI, o Ibovespa e a poupança. E agora nós vamos falar um pouco do cenário econômico. Começando pelo cenário doméstico, a economia brasileira ela continua aquecida, o mercado de trabalho ele tem registrado taxas de desocupação baixas historicamente, o salário real ele tem se valorizado e a expectativa de crescimento do PIB para 2024 é de 3%. E é uma expectativa maior do que a do início do ano, que foi puxada pelo resultado do PIB do segundo trimestre, que registrou 1,4%. Em relação à inflação, em setembro, o IPCA acumulou 0,44%. Esse valor ficou ligeiramente abaixo das expectativas de mercado e da Funpresp. O aumento na inflação se deu em decorrência principalmente da aceleração dos alimentos e bebidas, da bandeira tarifária vermelha 1 e dos itens de saúde e cuidados pessoais. E quando nós olhamos para a taxa de juros, durante o mês de setembro, na reunião do Comitê de Política Monetária, houve um aumento na taxa de 0,25 pontos percentuais. E hoje ela está em 10,75. Existe uma expectativa do mercado que até o final de 2024 ainda possa haver 2 aumentos de 0,50 pontos percentuais. E isso faria com que a taxa feche em 11,75. Essa é a expectativa do mercado. Para 2025, essa expectativa é que a taxa feche em torno aí dos 12%. E esses aumentos, essas expectativas do mercado influenciam lá, o resultado dos nossos títulos públicos. Mas falando, sobre o mercado internacional agora, Daniel, como que está o cenário hoje nos Estados Unidos? Bom, Rafaela, se no Brasil a gente teve elevação da taxa de juros, nos Estados Unidos a gente observou o contrário. O Fed, Banco Central de lá, reduziu a taxa de juros em 0,50 pontos percentuais. E em seu comunicado reforçou que os próximos passos dependerão dos dados. Em setembro, no último mês, a inflação acumulada atingiu 2,40%, que ficou acima das expectativas do mercado. Além disso, os dados do mercado de trabalho apresentaram uma certa surpresa para os analistas, o que deixou a situação indefinida em relação aos próximos passos da autoridade monetária.
Daniel, a gente sabe que na zona do euro eles já iniciaram esse movimento de diminuir a taxa de juros. Como está o cenário hoje? Perfeito, Rafaela. Como você bem mencionou, na zona do euro, o primeiro corte na taxa de juros ocorreu em junho desse ano. E em setembro, o Banco Central continuou esse movimento, reduzindo 0,25%, na mesma linha dos Estados Unidos, só que em um valor menor. Enquanto nos Estados Unidos nós tivemos uma redução de 0,50 pontos percentuais, na zona do euro a gente teve uma redução de 0,25 pontos percentuais. E vamos falar também um pouco de China. Eles estão num momento, né, mais desafiador. Como que tem sido os indicadores, o cenário lá? O cenário na China é bastante desafiador. A atividade por lá não tem respondido aos estímulos que o governo deu no primeiro semestre do ano. Isso fez com que uma nova rodada de estímulos fosse efetuada pelo governo chinês, a fim de estimular a atividade. Entre as principais medidas, a gente destaca o corte na taxa de juros e políticas para estimular o setor imobiliário que segue em crise. E agora que nós encerramos o cenário doméstico, o cenário internacional e vimos um panorama do que tem acontecido na economia, nós vamos falar de como foi a estratégia empregada durante o mês de setembro na alocação dos recursos na Funpresp. Inicialmente, na carteira Preservação, foi dado prioridade a investimentos em títulos públicos indexados à inflação de curto e médio prazo, ao passo que na carteira Performance foi dado prioridade a títulos públicos indexados também à inflação, no entanto, de longo prazo, para aproveitar as taxas que estão bastante atrativas. E em setembro não houve movimentações nas posições de renda variável, de ouro e nem de títulos públicos americanos. E nós continuamos fazendo o monitoramento das melhores oportunidades, tanto de entrada quanto de saída desses ativos. Muito bem, participante. Estamos chegando ao fim de mais um Panorama Funpresp. Você pode acompanhar mais investimentos no Radar, nas lives e nos próximos panoramas. É sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até breve.